minha Bíblia lá no 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. O tema da nossa ministração é vencendo nossas batalhas com Deus, amém? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. A palavra de Deus vai nos dizer assim: então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Tema: vencendo nossas batalhas com Deus. O povo de Israel havia se afastado de Deus e vivia envolvido em idolatria e pecados. Isso fez com que a relação com Deus se esfriasse. Se afastaram totalmente de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós temos a proteção dele. Ele também se afasta, né? Então, essa história aqui, está lá em Samuel, essa separação espiritual resultou em muitas derrotas para o povo de Israel. Muitas derrotas mesmo, porque eles viviam sendo perseguidos no arqui-inimigo deles, que eram os filisteus. Os filisteus se levantaram sempre contra o povo de Israel. Então, essa situação aqui nos lembra, tem que trazer a nossa memória, que nós não podemos nos afastar de Deus, porque perdemos a proteção, a provisão e o poder dele sobre nossas vidas. Muitas são as lutas que nós passamos, muitas lutas mesmo, nós sabemos disso, nenhum de nós vive sem uma batalha espiritual aqui. Quando a gente sai de uma batalha, a gente entra em outra, sai de uma, entra em outra, mas é de vitória em vitória, porque Deus sempre está conosco. Deus nunca nos abandona, porque Ele sempre está ali, atento a tudo aquilo que acontece conosco. A não ser quando nós nos afastamos dele, como aconteceu aqui nessa história de Samuel. Então, amados, as lutas, elas vêm, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas e tem nos dado vitória em todo o tempo. Basta nós clamarmos que Ele está ali pronto a nos atendermos, né? Então, aqui o que aconteceu? Na época de Samuel, o povo de Israel já tinham perdido 2 batalhas. A primeira batalha que eles perderam para os filisteus, por causa desse afastamento de Deus, eles estavam só. Deus tinha caminhado com eles desde que tinha tirado o povo lá do Egito. Os israelitas viram exatamente o poder de Deus quando eles estavam caminhando ali com Deus o tempo todo lá pelo deserto. Mesmo assim, eles insistiam na idolatria, sempre entristecendo Deus, sempre trazendo problemas com Deus, mesmo sabendo que Deus era o Deus de poder, Deus era o Deus de vitória, Deus era o Deus sobrenatural que sempre estava com eles em todo momento. Então aqui durante a história de Samuel, Israel já tinha perdido 2 batalhas, justamente por Deus não estar com eles na frente das batalhas. A primeira batalha, durante essa história de Samuel, eles perderam 4.000 pessoas que estavam ali combatendo. E quando eles retornaram dessa batalha, os anciões questionaram por que Deus permitiu que nós perdêssemos essa batalha. Não era para ter acontecido isso. Eles estavam achando que Deus estava com eles, mas eles não estavam com Deus. E aí eles sugeriram: vamos pegar a arca do concerto lá em Siló e vamos para a próxima batalha, nós vamos levar a arca do Senhor. E assim eles fizeram. Veio uma nova batalha, eles pegaram aquela arca como se fosse um amuleto. Eles não procuraram Deus, eles não procuraram dizer: Senhor, nós vamos para uma batalha, tu vai conosco, tu estás conosco. Não se consertaram, simplesmente pegaram aquela arca, porque quando Deus tirou o povo do Egito, aquela arca tinha um simbolismo ali, porque Deus estava ali. Era um propósito de Deus tirar aquele povo dali. E Deus sempre estava dando a vitória. Então eles lembraram: a arca tem poder. E levaram a arca para essa segunda batalha. E nessa segunda batalha eles perderam 30.000 homens. E pior de tudo, perderam a arca. Os filisteus não só derrotaram eles, como pegaram a arca do concerto e levaram.
E os filhos de Eli, que estavam com a arca, na hora de levar a arca para essa segunda batalha, onde houve essa perda de 30 mil homens, eles morreram nessa guerra. E quando vieram trazer a notícia para Eli, Eli também morreu. Porque Deus já tinha prometido que ia acabar com a família de Eli por conta de tantos pecados, tantas coisas que eles haviam cometido, né? Então, quero chamar a atenção aqui, amados, para as nossas batalhas que nós enfrentamos. Muitas vezes, no meio da nossa família, isso acontece, é real, isso é muito real na nossa vida. Nós passamos por batalhas e nós não procuramos Deus para resolver os problemas de conflitos familiares, conflitos na família, conflito no casamento com nossos filhos. Nós fazemos de tudo para resolver por nós mesmos. Esquecemos que Deus é Ele que peleja por nós. Não somos nós que vencemos as batalhas, é Ele que vence por nós. Não é na força do nosso braço, nós não temos poder, não temos nada, nós somos 100% dependentes de Deus para vencermos a batalha. Não adianta tentarmos consertar por nós mesmos. Quantas experiências nós temos durante a nossa jornada de brigas que acabam com o casamento e você fica rolando, insistindo, um magoando o outro, um entristecendo, um guardando mágoa, rancor, e nunca chegaram aos pés do Senhor e falou assim: Senhor, entra no meu casamento, restaura o meu casamento, restaura a minha família. Nós ficamos tentando resolver por nós mesmos e Deus não está nesse negócio. Porque aí também nós temos várias idolatrias como esse povo de Israel tinha. Nós temos várias coisas na nossa vida que entristece Deus e nós deixamos Deus de lado e tentamos resolver por nós mesmos no nosso casamento, no meio da nossa família. E por último, quando tudo já está destruído, entregamos os pontos e esquecemos que tudo podemos naquele que nos fortalece, no Deus que nós temos, que traz a solução. Quantas famílias estão destruídas? Quantos filhos estão por aí, na droga, envolvidos com tudo que não presta, porque deixaram de buscar Deus, colocar Deus como centro da sua família. Tentaram resolver sozinho, como esse povo aqui estava tentando. Sem chamar Deus, sem convidar Deus. Não, eu vou lá. Eu tenho um exército bom, eu vou lá guerrear e vou ganhar essa guerra. Mas Deus não estava ali. Até a arca que eles achavam que ia resolver o problema deles foi tomado pelo inimigo. Deus deve ter olhado e ter dito assim: eu não estou nesse negócio. Eu não estou aí. Nós que servimos a Deus, nós temos um protetor, aquele que luta por nós, e muitas vezes nós nos esquecemos de buscar Ele. Pelejamos, passamos dias, anos, lutando, pelejando, muitas vezes combatendo dentro de casa com aquela pessoa que um dia a gente jurou amar. Tornando-se inimigos. Eu estou falando de coisa que nós vivemos. Tornam-se inimigos dentro de casa. O amor já não existe mais. Fica empurrando com a barriga o problema e só prejudica a família toda. Fere os filhos e muitas vezes esses casamentos são derrotados 100% porque a pessoa não reconhece que com Deus Ele pode fazer aquilo que você não pode fazer. Deus pode mudar corações. Deus pode libertar aquela vida que está te atormentando dentro de casa. Se você resolver pagar um preço por ela, pague o preço. Deus resolve. Lute pela sua família. Lute, porque Deus, Ele sempre vai trazer a vitória quando nós nos colocamos na posição, colocamos Deus como peça principal na nossa vida. E aí o que acontece? Eles perdem a arca, os filisteus ficam atormentados porque eles levam aquela arca. E Deus começa a mandar pragas. Por onde caminhou aquela arca? Longe
do povo de Israel, Deus fez com que aquele povo fosse atormentado, até que os filisteus, não aguentando mais tantas coisas horríveis que aconteciam, resolveram devolver a arca. E aí, a arca volta e Samuel começa a exortar o povo ao arrependimento. Para vencer o arqui-inimigo deles, eles tinham que se render a Deus, reconhecer que sem Deus eles não iam a lugar nenhum. Igualmente, o que acontece conosco. Nós não conseguimos ir a lugar nenhum se nós não tivermos aqui a nossa vida aos pés do Senhor, nos arrependendo de todos os nossos pecados. Muitas vezes, amados, nós temos idolatria na nossa vida. Nós achamos que é normal, mas existem muitas idolatrias na nossa vida que precisam ser colocadas por terra e precisamos fazer um conserto. Então, Samuel, lá no capítulo 7, versículo 2 a 4, fala assim: desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, isso quando retornou a arca. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tire do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, prepare o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: congregue todo Israel em Mispa e eu vou orar por vocês ao Senhor. Coisa tremenda, trazendo uma nova aliança para o povo de Israel reconhecer o pecado deles, se consertar com o Senhor, a fim de que eles pudessem, daí em diante, caminhar com o Senhor em todas as batalhas que eles enfrentassem. E Deus daria a vitória a ele, como tem dado a nós. Eu lembro muito bem, eu gosto sempre de trazer algo, quando eu ministro para vocês, algo de experiência própria. Quando eu me afastei do Senhor, que eu estava morrendo no hospital, que era a morte mesmo, já falei isso aqui. Mas quando eu me arrependi dos meus pecados, de tudo aquilo que entristecia o coração de Deus, quando eu confessei, me arrependi, a minha sentença de morte já estava estabelecida, mas Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu o meu clamor, reescreveu uma nova história para mim. E isso é uma marca de vitória na minha vida. É uma marca de vitória que cada um de vocês deve carregar, algo que Deus já fez na vida de cada um de vocês. Este marco de vitória que nós estamos falando aqui aconteceu depois do arrependimento daquele povo. A palavra de Deus nos diz que Samuel disse mais: congregue todo Israel em Mispa e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pega um cordeiro e faz o sacrifício em holocausto ao Senhor por aquele povo. E ele ainda está oferecendo o sacrifício e os filisteus vêm atacar. E naquele momento, algo acontece de forma extraordinária. Deus troveja de uma forma tão grandiosa. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram
até abaixo de Bet-Car. Aí então foi quando Samuel, ele pega uma pedra e põe entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Amados, todos nós temos um marco de vitória na nossa vida. Marco de vitória que serve para lembrar-nos todas as vezes que passamos por lutas. Marco de vitória que todas as vezes, quando a gente passa por uma situação idêntica àquela, a gente vai sempre lembrar: ei, eu tenho um Deus que já me deu vitória nesta causa. Eu tenho um Deus que luta por mim. E com Ele eu sempre vou vencer. Lutas nunca deixarão de existir na nossa vida. Mas nós temos que ter esses marcos de vitória e sempre lembrar aquilo que Deus já fez por nós. E não nos calarmos. Não nos calarmos. As lutas vêm de forma tão grande que nos abala, porque nós somos humanos. Enquanto nós vivermos aqui, nós sentiremos na pele todas as vezes que passarmos por uma batalha. Mas a diferença é que nós estamos aqui servindo a Deus e nós estamos com Ele, Ele está conosco na nossa batalha. E nós temos que ter a fé suficiente que nunca vamos perder uma batalha. Lembre-se, eu sei que muita gente está passando por luta. A gente sofre. Mas nós não podemos desistir, porque Deus sempre vai estar do nosso lado. Sempre vai estar do nosso lado. Amados, mês passado, eu acho que essa igreja orou por mim. Eu passei por uma luta muito grande no meu trabalho. E nós sabemos o Deus a quem nós servimos, mas quando a luta vem, ela nos abala, sim, porque nós somos humanos. Quando Jesus também estava sofrendo ali, que ele ia passar pelo que ele passou, ele sentiu, então a gente sente. Eu estava num processo no meu trabalho, aconteceu uma situação antes de eu chegar lá, eu não dei esse testemunho aqui, né? Eu não dei não, né? Eu estava num processo muito sério no meu trabalho, eu sou contadora, todo mundo sabe, então antes de eu chegar na empresa, o contador que tinha passado antes por lá, eu acho que ele não tinha muita experiência, então ele fez algo que gerou uma tributação elevadíssima, indevidamente. Isso ficou lá na Receita Federal. Isso, quando eu assumi, eu descobri que tinha acontecido isso e que existia essa pendência na Receita Federal muito alta. E nós contratamos um escritório que veio fazer a reabertura desses balanços. Eu estive envolvida também nesse balanço, corrigindo lá atrás e trazendo aqui para frente. Só que existem umas declarações que a gente manda para a Receita Federal, que são os expédios, só tem validade por um ano. E nós mexemos lá em 2020, nós não poderíamos fazer agora uma correção, a gente não poderia enviar o atual, porque ia mexer no saldo que foi mexido lá atrás. Era uma situação impossível aos olhos do homem de resolver. Eu tinha o prazo até o dia 30 de maio para mandar essa informação para a Receita Federal. A Receita Federal não quer saber, ela quer no dia a declaração lá. E eu, muito preocupada, eu tive ansiedade em 2019 e vira e mexe, quando vem uma situação dessa, a gente fica no estado bem, bem ruim. E eu fiquei no estado desesperador, não sabia o que fazer, porque não dava certo, eu tinha um prazo para cumprir, senão a empresa ia ser autuada. E eu sou muito responsável, eu sou daquele tipo que gosta tudo certinho, muito perfeccionista, e fiquei desesperado. Um dia estava se aproximando, veio a contadora que fez a mudança, foi para lá, nós não tinha, eu orando ali. Ela foi para lá me ajudar, pediu oração da igreja, pediu oração dos pastores, e aquela batalha espiritual. Pensa numa batalha espiritual que tu faz tudo o que tu pode fazer humanamente como profissional, eu fiz. A moça fez também. Nesse dia, era o último dia, nós começamos a trabalhar 8 da manhã, não saímos para almoçar, não saímos para tomar café, enfim, ficamos lá de 8 da manhã, meu expediente até às 17. A gente fazia, não dava certo, Eu fui lá em 2020, saí desfazendo tudo que tinha sido feito, ela ia lá e não dava certo.
E eu orando, eu comecei a trazer a lembrança de Deus. Deus, tu nunca me abandonou. Tu és um Deus que sempre esteve comigo nas piores situações. Isso aqui para ti não é nada, basta o mover da tua mão. Isso aqui se acaba. Mas eu estou aqui agora, Senhor. E a moça lá, eu orando aqui, ela mexendo, eu orando, não dava certo. Amados, quando deu 4h30, meu expediente termina às 17 horas. Às 16h30, nós conseguimos transmitir esse arquivo de forma 100%. Ela olhou para mim, a gente estava tentando validar, não dava certo, validar. Enfim, foi o dia todo de sofrimento, angústia, e eu orando, a mulher mexendo lá e eu orando aqui. E lembrando, trazendo a memória de Deus, todos os grandes feitos dele na minha vida. E de repente a mulher vai e consegue validar e mandar. Ela olha para mim, ela disse, eu não sei o que foi que aconteceu, nós conseguimos enviar o arquivo. Eu dei-lhe um pulo e disse, foi Deus. Eu disse, foi Deus que fez isso. Gente, eu pulei tanto, glorificando tanto a Deus. Aquela moça pensava que eu estava doida, mas eu estava glorificando Deus, que pode todas as coisas. E não tem luta que ele não possa resolver. E aí uma olhou para a cara da outra e disse, vai ver o saldo, vai ser alterado do resultado do balanço. E eu aqui tremendo. Eu disse, não, mas Deus não faz nada incompleto. Quando Deus faz as coisas, Ele faz as coisas completas. Ele não te dá nada pela metade. Quando Ele te dá a vitória é completa. Ele não faz nada pela metade. Saímos conferindo todos os saldos. Não me pergunte o que Deus fez, mas Ele fez. Transmitimos e estava tudo correto, desde 2020 até 2023. Este é o Deus que nós servimos. A oração do justo pode muito ter seus efeitos. Esta igreja estava orando, apóstolo pedindo oração, porque eu já estava abalada emocionalmente, que era responsabilidade minha. E quando faltou 15 minutos para as 5 horas para terminar o expediente, eu tirei o comprovante e mandei para a diretoria. Está aqui, consegui. Conseguimos, para a glória de Deus. Eu coloquei lá, para a glória de Deus, conseguimos. Este é o Deus de vitória. Então eu quero trazer para você essa história para que venha fortalecer a tua fé. A partir do momento que Samuel restaurou a aliança, tudo aconteceu, a vitória foi dada, né? Então, Deus deu a vitória e através desse princípio aqui, devemos garantir que as vitórias que Deus nos dá jamais serão esquecidas. Quando Ele colocou a pedra e falou, até aqui nos ajudou o Senhor, e nós não vamos nos esquecer disso, porque Ebené significa pedra de ajuda. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz que nós devemos ser gratos em todas as ocasiões, porque essa é a vontade de Deus. Então a gratidão é uma forma de louvar a Deus, é um sinal de que Deus, Ele pode todas as coisas na nossa vida, né? O que significou aquela pedra? Um marco de vitória. Depois que Samuel levantou aquela pedra, todas as vezes que as pessoas passavam por aquele lugar, ao olhar para ela, lembravam que foi ali que os filisteus foram definitivamente derrotados nos tempos de Samuel. E nunca mais, a Bíblia diz que nunca mais eles atacaram Israel. Durante Samuel viver, eles tiveram paz. Foi assim, algo sobrenatural que Deus fez. A gente fica imaginando Deus com aqueles trovões, relâmpagos, aquele povo apavorado. Meu Deus, é o próprio Deus colocando aquele povo, aqueles guerreiros. A gente imagina a tropa enorme de homens correndo com o poder de Deus. E é assim que Ele faz, não importa a forma como Ele vai agir na tua vida. Ele sempre age. Muitas vezes nós estamos desesperados, como eu estava durante esse período.
desesperado, achando que não tinha solução. Tem solução, sim. Quantas pessoas nossas aqui estão enfermas? Quantos de nós já passamos por tantas enfermidades e fomos curados? Eu fui. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem um marco na sua vida, um marco de vitória. Todos nós temos um marco e nós nunca devemos esquecer. Deus até permite para quando nós formos orar para outras pessoas, você pode chegar e dizer: ei, Deus me curou, Ele vai te curar também, porque Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que sara, Ele é um Deus que restaura, assim como Deus restaurou o meu casamento, que este ano, agora em outubro, dia 5 de outubro, vamos fazer 50 anos de casados. Marco de vitória na nossa vida, porque nosso casamento, ele fracassou logo nos primeiros anos. Mas Deus, Ele é um Deus maravilhoso, porque na hora certa, eu reconheci diante de Deus que eu precisava. Eu conhecia Deus, meu esposo não conhecia. Então, quem tinha que mudar era eu. Nós temos que fazer isso. Muitas vezes, amado, nós esperamos que a outra pessoa mude. Nós temos que mudar primeiro. Se nós queremos algo na nossa casa, na nossa família, se nós queremos mudança, tem que começar por nós. Nós não temos que esperar que o outro venha pedir perdão, reconhecer o seu erro, não. Você tem que chegar primeiro e reconhecer. Olha, eu errei, me perdoa, mesmo que você esteja certo. Peça perdão e coloque Deus para resolver, para trazer a solução. Deus faz brotar amor onde não existe amor. Você deve, como assim? Eu e o Andrade, não tinha amor. Tinha acabado o casamento de 50 anos, com 5 anos entrou em crise. Tudo para dar errado, 2 adolescentes casados. E hoje somos apaixonados um pelo outro. Não é brincadeira, é paixão mesmo, é amor mesmo, a gente se ama mesmo. Se nós não tivéssemos pago o preço, se nós não tivéssemos feito aquilo que Deus espera de cada um de nós, alguém tem que dar um passo. É um casamento perfeito? Ninguém... Não, todo casamento, nós somos humanos, né? Não existe o casamento perfeito, não. Tem dia que a gente está chateado um com o outro, mas depois um vira lá e dá um cheiro, passou, pede perdão, se responde atravessado, vai lá e reconhece: opa, desculpa, eu não fui legal contigo. Ontem mesmo eu acho que eu falei alguma coisa para ele assim que não foi legal, daí de madrugada Deus trouxe aí, pede perdão. De manhã eu disse: eu te amo, tá? Me perdoa. Simples assim, corrigirmos algo na nossa vida. Simples assim, não deixar que Satanás venha destruir nossa família, nossa casa. Por que nós não pagamos um preço por causa de orgulho, vaidade? Ah, não, ele me feriu primeiro, estou magoada. Vai lá, tá doendo, tá. Diz: olha, tu me magoou, tá doendo, mas eu te peço perdão. O outro vai se render, tá vendo que você está se rendendo. Vai se render e também vai pedir perdão. Então aqui é um marco de vitória. Marco de vitória são registros de conquistas que só nos foram possíveis mediante a graça de Deus. Conquista que, se não fosse Deus, nós temos que lembrar: graças a Deus que me deu a vitória. A conquista não foi minha, o mérito não foi meu, foi Deus. Foi Deus que fez, assim como faz na vida de cada um de vocês. O segundo significado, eu queria perguntar se vocês têm marco de vitória, que vocês guardam, que vocês registram. Glória a Deus, nós temos que anotar. Gente, são tantos marcos de vitória que nós podemos fazer um livro, escrever: isso aqui Deus fez, isso aqui Deus fez, isso aqui Deus fez. Aquela pedra era um altar de gratidão. Nós temos sido gratos a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado? Ou nós só temos reclamados, murmurados? Qualquer coisinha vamos murmurar. Qualquer coisinha vamos reclamar. É como se nós estivéssemos reclamando de Deus. Nós temos que ser gratos em tudo. Temos que adquirir o hábito de agradecer por tudo aquilo que Deus tem proporcionado em nossa vida.
É incrível, está faltando alguma coisa, mas nós temos que lembrar o que nós já temos conquistado, que Deus já nos entregou. Ali no deserto, mais uma vez a gente vai lembrar o povo do Egito. Deus estava abençoando, Deus estava derramando o seu sobrenatural e aquele povo só reclamava o tempo todo. Nós não somos diferentes daquele povo. Muitas vezes reclamamos, em vez de dobrarmos o nosso joelho, Senhor, entra com a tua provisão, porque tu és o Deus que provê todas as coisas. Lá no livro de Salmos 145, 18, fala assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Amados, nós temos um Deus que está sempre conosco. Basta invocarmos o nome dele. Em vez de reclamarmos, a nossa ingratidão entristece Deus. Enquanto que a nossa gratidão vai abrir portas de outras bênçãos em nossa direção. Nós temos que adquirir este hábito. Então aqui o segundo significado é um altar de gratidão. Ao passar por aquele lugar, as pessoas também iriam se lembrar que foi Deus quem expulsou os filisteus com seus raios e trovões. Amém? Terceiro significado daquela pedra era um trampolim de fé. É aquilo que eu estava falando para vocês. Trampolim de fé é quando tu estás numa dificuldade e te lembrar, Senhor, é como eu estava falando para Deus durante a crise que eu tive lá, meu desespero, eu tive até ansiedade. Falei para Deus, Deus, tu já fizeste isso. Comecei a falar para Deus, tu já fizeste isso. Comecei a relacionar a Deus. O que é isso para ti, Pai? É uma coisa tão boba, uma informação que vai para a Receita Federal. Isso aqui não é nada, Senhor. Como tu já me curaste de coisas tão difíceis, já resolveste situação tão difícil na minha vida, isso aqui não é nada para ti. Então isso nós temos que trazer a nossa lembrança e a lembrança de Deus. Temos que falar sempre para Ele, porque isso mostra a tua gratidão. Poxa, ela guarda tudo que eu fiz. Eu vou continuar derramando sobre essa vida. Eu vou continuar fazendo o meu sobrenatural, porque esse coração é grato, é cheio de gratidão. E aí nós vamos conseguir muito mais com Deus. Amém? Então, amados, é um trampolim de fé. Ele é o mesmo ontem e hoje. Lembre-se, lá em Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o nosso Deus. Então, quando nós olhamos para as nossas conquistas e avanços, nosso coração tende a crer ainda mais no poder de Deus. Amém? E nós temos que testemunhar. Eu falei para Deus, quando eu estava morrendo no hospital, eu disse, Deus, se tu me der uma segunda chance, por onde eu passar, eu vou falar daquilo que tu fizeste na minha vida. E eu procuro fazer isso. Eu procuro sempre engrandecer o nome de Deus. Quando Deus me curou também, eu nunca lembro o nome dessa doença que deixa a gente cego. Meu nome é glaucoma. Quando Deus me curou de glaucoma, eu estava condenada a ficar cega. Condenada mesmo. Fiz 3 exames e eu estava com glaucoma. E eu comecei a falar para Deus, Deus, se tu me livraste da morte, olha como é que é a nossa relação com Deus. Se tu me livraste da morte, tu me curou, me colocou num lugar de honra, hoje eu faço a tua obra. Como é, Senhor, que eu vou dirigir, como é que eu vou ler a tua Bíblia, Pai? Eu vivo andando de congregação em congregação porque eu coordeno a tua obra. E eu comecei a conversar com Deus, como é que eu vou fazer, Pai? Tu me curou lá, isso aqui não é nada para ti, para que eu possa prosseguir no meu ministério. E Deus foi lá e fez a obra novamente. Marco de vitória, até aqui, me ajudou o Senhor. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Então nós temos sempre que repetir o nosso testemunho por onde passarmos. Deus se ira com a ingratidão e podemos colher resultados desastrosos por causa dela. Está lá em Romanos 1, 18 a 21. E também, olha só como a gente entristece Deus quando nós não agradecemos.
Jesus curou 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer. Ele perguntou, não eram 10? Só voltou um? Pense, quantas vezes você tem agradecido a Deus pelo que você tem? Por tudo aquilo que Ele já derramou na tua vida. Por tudo aquilo que Ele já te entregou. Você tem agradecido ou você só reclama pelo problema e a luta que você está enfrentando agora? Deus está falando com alguém aqui esta noite. A tua luta não é nada para Deus. A tua luta, Deus está no controle. Deus me deu a minha vitória, como eu costumo dizer, nos 45 minutos do segundo tempo. É assim que Ele faz, Ele vai fazer. Embora você esteja sentindo, Deus não está ouvindo, Deus não vai fazer nada, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Na hora certa, no momento certo. Deus sabia que eu tinha que fazer, eu tinha que entregar aquele trabalho até as 5 horas da tarde daquele dia. Faltavam 15 minutos quando Ele me deu a vitória. E haja coração, igual jogo da Copa do Mundo, né? E haja coração. E aí sai aquela preocupação e vem o regozijo da presença de Deus na nossa vida, do Deus a quem nós servimos. Amém? Então, amados, até aqui nos ajudou o Senhor, independentemente do que enfrentamos nesta vida. Deus sempre está conosco, em cada passo que nós damos. Essa é uma declaração de fé inabalável que cada um de nós tem que ter. A nossa fé e a nossa confiança sempre respaldado em Deus. Aos enfermos, Deus está no controle, viu, filha? Deus está no controle. Aleluia! Tenha fé, não esmoreça da sua fé. Porque assim eu não sou melhor do que você, eu não sou melhor do que ninguém. Somos todos servos de Deus. E assim como Ele fez na minha vida, pode fazer na vida de cada um de nós que aqui está. Assim como Deus restaurou meu casamento, e agora nós vamos celebrar 50 anos de casados, dia 5 de outubro, eu pretendo fazer aqui renovação de aliança para toda a igreja, para a glória de Deus. Deus pode mudar a tua história. Pense também, amados, como retribuir a Deus. Como podemos retribuir a Deus por tudo que Ele tem feito? Olha só, quer ver um grande feito na nossa vida, que nós nunca podemos esquecer? Quem nós éramos. O que Deus fez por nós. Eu lembro isso sempre chorando a Deus. Deus, muito obrigado. Olha onde eu estava, eu ia para o inferno, eu ia morrer, eu ia para o inferno. Tu me resgatou, tu me libertou. Hoje eu estou no lugar de honra. Todos nós estamos no lugar de honra hoje. O que dar ao Senhor por tudo que Ele fez na nossa vida? Fazer o id dEle. Dar o testemunho. Jesus me restaurou, Jesus me libertou. Hoje eu sou uma nova criatura. Jesus pode fazer isso por você. Amado, o maior presente que nós podemos fazer para Deus hoje é isso. Falar do amor dEle, agradecer a Ele. Tudo aquilo que Ele fez, de onde nos tirou, de onde nos colocou. Nós não somos merecedores de nada. Mas Deus é um Deus de amor, Deus de misericórdia. Ele sempre está nos honrando. Vamos honrá-lo com fé, com confiança, sabendo que Ele nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. Vamos deixar de ser murmuradores e vamos começar a agradecer por todos os seus grandes feitos na nossa vida. Amém?